Oi, meu nome é Esther e hoje iremos apresentar o trabalho de História 5, falando sobre o neonazismo no Brasil e na atualidade. Meu grupo é composto por mim, Esther da Silva Oliveira, por Larissa Barbosa, Fábio Yuri Santos e Lorena Cavalcante. O neonazismo é o resgate do nazismo na atualidade, mas com uma face mais repaginada para conseguir se proliferar melhor na sociedade atual. Mas continua com as mesmas bases, ideias nacionalistas, racistas, o antissemitismo também é a base do anticomunismo. E o neonazismo consegue se proliferar melhor quando algum país ou região está em crise e é sempre tentando achar um culpado para essa crise, sempre tentando colocar o peso de as coisas estarem dando errado para um grupo em outro grupo. E o neonazismo também tem suas particularidades em cada país onde ele se prolifera. Cada país específico tem um ódio a um grupo específico e baseado na situação econômica e cultural de cada país. E um diferencial do neonazismo para o nazismo é que ele usa uma abordagem mais branda com as suas falas em relação ao ódio, basicamente. Ele tenta dar uma diminuída do jeito que ele fala, sempre utilizando eufemismos. E alguns grupos são abertamente nazistas, mas outros grupos tentam se passar como não nazistas, mesmo sendo. E a origem do neonazismo no Brasil se dá da década de 90, na região sudeste e no sul, onde grupos baseados fortemente em ódio à esquerda, os negros, homossexuais e nordestinos ganharam força e começaram a proliferar ódio. Lorena Cavalcante apresentou o conteúdo no qual iremos abordar nesse seminário. A introdução iniciará com contexto, ideologia, características, simbolismo, grupos neonazistas, índices de criminalidade, políticas anti-neonazistas. Quando falamos de neonazismo, nos referimos a uma ideologia que promove o resgate de ideais nazistas que são aplicados na atualidade. O termo neo vem de novo. Então seria essa nova aplicação da apologia nazista no núcleo global. O neonazismo se estabeleceu logo após a Segunda Guerra Mundial, no contexto de adotar ideias nacionalistas e supremacistas. A Batalha de Berlim foi um conflito que colocou um fim à Segunda Guerra Mundial na Europa. Com a derrota dos alemães, a capital de Berlim é tomada pelos seus adversários. Entretanto, o desfecho da Segunda Guerra não representou o desaparecimento da ideologia nazista, embora seus hábitos tenham passado a atuar na clandestinidade, uma vez que a manifestação pública desses ideais foi proibida. Essa perpetuação desses ideais pós-guerra pode ser compreendido como neonazismo. No Brasil, o neonazismo teve início na década de 1980, a partir de alguns grupos de skinhead, conhecidos como as cabeças raspadas. Sua origem foi influenciada pela estagnação econômica no fim da ditadura militar nos países e pela incerteza da política na época da redemocratização. Esse contexto facilitou a assimilação por grupos de jovens brasileiros das ideias do movimento neonazista internacional, enquadrando-se em uma tendência global de expansão. Sobre a ideologia. As características do neonazismo são as mesmas do nazismo, mas com uma abordagem nova e mais adapta à atualidade. As origens são similares. Ambas ideologias florescem em países, espaços e locais em que há alguma forma de conturbação social, seja o desemprego, a violência, a desigualdade social e a dificuldade da vida em geral. A apologia ao neonazismo se alastra em pensamentos de extrema-direita. Faz-se presente características como a supremacia da raça branca, anti-imigração, que é uma consequência da xenofobia, o nacionalismo exacerbado, o anticomunismo, o anticatolicismo e o antissemitismo, que são características que fazem parte da ideologia neonazista.
Bom, sobre o simbolismo, como eles se manifestam socialmente e entre si. Eles utilizam tatuagem, bandeiras ou também podem utilizarem a suástica. A suástica, também conhecida como cruz gama, é um símbolo místico encontrado em muitas culturas e religiões em diferentes tempos. O significado da suástica representa um símbolo religioso do retorno de ancestrais, unindo os antigos germânicos às culturas gregas e védicas. Entretanto, os alemães utilizaram a suástica como um símbolo para representar sua bandeira, para representar a sua luta, e distorceram totalmente o significado original da suástica, de certa forma. Além de tomarem para si a suástica como um símbolo para representar a sua ideologia, sua bandeira, a luta pela sua causa. Sendo assim, os alemães se apropriam e eles associam o símbolo da suástica como sua bandeira de identificação. Boa tarde, meu nome é Larissa e nesse seminário eu vou abordar o tópico sobre grupos neonazistas. Bom, a diferença de nazismo para neonazismo é que o nazismo é um movimento na Alemanha a partir dos anos 20 e o neonazismo é o resgate do nazismo numa ideologia política racista. Na tese da pesquisadora Adriana Dias, existem 334 células neonazistas e em atividade de 600.500 endereços eletrônicos de organizações neonazistas foram encontrados somente em língua portuguesa. Como funcionam essas células? São grupos de até 40 pessoas. Os grupos se dividem em até 17 movimentos, entre eles hitleristas, supremacistas, separatistas, de negação ao Holocausto ou até mesmo 3 seções locais do Ku Klux Klan. Eles agem na base da ideologia nazista de superioridade e pureza de determinada raça, usando recursos de agressão, humilhação e discriminação. A maioria se encontra na região sul e sudeste. Goiás é o 7º estado com maior número de células neonazistas no país. Em Goiás foram encontrados 6 células neonazistas, 4 em Goiânia, 1 em Piranópolis e 1 em Lusiânia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Fabiuri e eu vou falar um pouco sobre o índice de criminalidade do neonazismo no Brasil e um pouco sobre as políticas para combater e para lidar com esses ataques. O avanço de crimes e o crescimento do índice de criminalidade referente ao neonazismo no Brasil é algo que é de extremo alerta para os pesquisadores e especialistas em segurança pública do país. De acordo com o levantamento do Observatório Judaico dos Direitos Humanos no Brasil, o número de episódios envolvendo nazismo no país cresceu 133% nos últimos anos. Foram registrados 49 casos em 2021, contra apenas 21 em 2020. Para algumas pesquisadoras, a internet é uma das grandes chaves para a proliferação desses grupos e dessas comunidades que apoiam o neonazismo no Brasil. Algumas ferramentas como o Facebook, o WhatsApp e plataformas de streamers, onde são designados cyberataques e ofensas não monitoradas. Basicamente, como a internet é um zumbi e não é monitorada entre aspas, pela Rede de Segurança Brasileira, muitas pessoas se aproveitam de grupos e de comunidades para conseguir restringir esses movimentos e administrar ataques neonazistas, como, por exemplo, ataques em escolas e institutos educacionais, como faculdades. Uma das maiores dúvidas da população é como combater e como fechar essas brechas que foram abertas, que são válvula de escape para o avanço do neonazismo no Brasil e dos ataques. Entre elas, podemos ver as leis penais, podemos usar como formas
de abordar e de lutar contra o neonazismo. Os debates feitos em câmaras, no Senado, e um dos fatores mais importantes que são a fiscalização cibernética e a orientação pedagógica. A fiscalização cibernética tem a ver com o monitoramento das redes sociais, de sites na internet, de aplicativos de redes sociais como Facebook, WhatsApp, Instagram, que são as válvulas de escape, um dos aplicativos mais usados para esse avanço. E hoje em dia o que mais procura é uma maneira de pausar e de combater dentro desses próprios aplicativos o neonazismo, já que a internet não tem muito monitoramento, algumas palavras, algumas ofensas são restringidas pela política de privacidade dos aplicativos. Porém, nem todas são localizadas pelo sistema de defesa dos aplicativos. Então, a fiscalização cibernética é um dos principais fatores para conseguir estancar essa ferida na, na internet. Porém, nós podemos ver o caos que isso vem causando por causa das plataformas de streaming também, que são literalmente YouTubers que abrem live e as lives não monitoradas, algumas sim e algumas não, como a internet é esse cão sem dono que a gente vê. As plataformas de streaming também são usadas, os espectadores fazem comentários e ofensas, distribuem ataques, mensagens, mensagens de apoio a esse tipo de movimento. E além dessa fiscalização cibernética, para tentar combater o neonazismo, como já citado, a orientação pedagógica é um dos principais fundamentos. A orientação pedagógica trata-se de basicamente ser implementado algumas matérias ou algumas pesquisas, estudos relacionados nas instituições educacionais, escolas, faculdades, cursos. O implemento dessa orientação pedagógica deve ser feita para a política para combater o neonazismo, já que muitas escolas e muitas instituições não explicam adentro e não ensinam como combater isso. Só tratam primeiramente da Segunda Guerra Mundial, sobre a história da Alemanha, de Hitler, mas nunca tão a fundo. E isso causa uma dúvida na cabeça dos alunos, e isso é o que pode deixar uma sede para conhecer do assunto, para saber o que é, já que ficaram muitas dúvidas. São como lutar contra isso e como se prevenir de ataques como esse no futuro, ou de pessoas que tenham essas opiniões formadas neonazistas, como se prevenir de tudo isso. Então, a orientação pedagógica é uma das principais fundamentos que nos ajuda, além da fiscalização cibernética. E além também das leis penais que prende detentores que atentam ao pudor com essas coisas, com essas pichações, ataques, envios cibernéticos, mensagens. Como citado no começo também, os debates são fundamentais, mas não só debates no meio político, debates no meio social, na vida social da gente, são fundamentais para conseguir estancar isso, já que não é do cotidiano da população brasileira. E temos que normalizar também o interesse em base de pesquisar sobre o que é, conhecer o que é, entender, e pela essa forma de pesquisa e saber entender o que fundamentarmos nosso argumento sobre isso, nossa opinião. E por isso que os debates são fundamentais também nessa política de combate.